Sabe uma coisa que eu acho impressionante? O quê? A gente vive totalmente cercado por computadores, né? Eles estão no nosso bolso, na nossa mesa. Em tudo. Exato. Mas a gente quase nunca para pensar de onde essa ideia veio. A gente tem essa imagem de que tudo começou nos anos 70 com uns nerds numa garagem. É a imagem clássica, né? Sim, mas o material que a gente analisou, principalmente um estudo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, conta uma história, assim, bem diferente. Muito diferente. Eles dizem que a jornada da computação não tem 50 anos, tem mais de 7.000. É uma ideia quase maluca se você parar para pensar. É impressionante. Então a nossa missão hoje é essa, desvendar essa linha do tempo. Vamos voltar para as primeiras calculadoras, investigar como é que nasceu a ideia de programar uma máquina e depois passar por todas as gerações que nos trouxeram até aqui. E o que eu acho mais fascinante nisso tudo é que não é só uma história de tecnologia, sabe? De trocar engrenagens por chips. Não, né? Não. É uma história sobre a evolução do pensamento humano. É o registro de como a gente aprendeu passo a passo a mecanizar o nosso próprio raciocínio. Ok, vamos vendar isso então. O ponto de partida é bem mais rústico do que eu imaginava. A primeira parada, segundo as fontes, é o ábaco. O bom e velho ábaco. É sério que isso já conta como o início da computação? Conta, e é fundamental que conte. A gente olha para o ábaco e vê uma moldura de madeira com umas bolinhas. Parece um brinquedo de criança. Exato. Mas o conceito por trás dele é revolucionário. Foi a primeira vez na história que a humanidade criou uma ferramenta com o único propósito de ajudar a calcular. Não é uma máquina, claro, mas é a externalização do processo mental da contagem. É tirar a conta de dentro da cabeça. Isso, é o primeiro passo para fora da nossa cabeça. E ele se espalhou pelo mundo antigo, de Babilônia, China, o que mostra como essa necessidade era, universal. Entendi. Não é sobre o aparelho em si, é sobre a intenção. E depois desse primeiro passo, a coisa começa a ficar mais mecânica, certo? Aí entram as engrenagens. Exatamente. Aí entra Blaise Pascal, em meados do século XVII. A máquina de Pascal. Isso. Agora sim a gente está falando de uma calculadora mecânica de verdade. Um sistema complexo de rodas e engrenagens que, ao girarem, faziam os cálculos. Mas pelo que eu li, ela era bem ilimitada, né? Basicamente só somava e subtraía? Era. Um avanço gigantesco, mas ainda limitado. Parece um pouco decepcionante. Mas foi o pontapé inicial. E o interessante é que, poucos anos depois, em 1672, o alemão Gottfried Leibniz olhou para a máquina do Pascal e pensou: dá para fazer melhor. E ele fez. E como fez? Leibniz criou uma calculadora que não só somava e subtraía, mas também multiplicava, dividia e, o que era incrível para a época, calculava a raiz quadrada. Uau, isso sim é um salto. Em poucos anos, sair de uma máquina que só soma para uma que faz até raiz quadrada? Foi um salto enorme. Ele desenvolveu um mecanismo interno, uma espécie de engrenagem em degraus, que permitia a repetição das operações. E o mais impressionante não foi só o que a máquina fazia, né? Não. O mais impressionante foi por quanto tempo a ideia dele durou. Pensa nisso, o design básico do Leibniz foi tão genial que por mais de 200 anos ninguém conseguiu criar algo fundamentalmente melhor. Caramba, 200 anos é tempo demais. Isso coloca as coisas em outra perspectiva. Totalmente. E o mais curioso é que o próximo grande avanço, a ideia que define tudo que a gente usa hoje, não veio de um matemático, mas de um lugar totalmente inesperado. A indústria têxtil. O tear de Joseph Jacquard. Peraí, uma máquina de costura. Parece estranho, né? Mas faz todo sentido. O objetivo do Jacquard, lá no início do século XIX, era automatizar a criação de desenhos complexos em tecidos. Um trabalho super manual. Exatamente. E a grande sacada dele foi como dar as instruções para a máquina. Ele usava cartões de papel com furos. Cartões perfurados. Eu já ouvi falar disso nos computadores antigos. Então a ideia veio daí. Veio exatamente daí. Onde tinha um furo no cartão, uma agulha específica do tear passava e tecia o fio. Onde não tinha furo, a agulha era bloqueada. E trocando os cartões... Você trocava o desenho. O que Jacquard fez, talvez sem nem perceber a dimensão do que estava criando, foi separar a máquina da instrução. O tear era o hardware, a parte física. Os cartões perfurados eram o software. O programa que dizia o que fazer. Isso.
Essa é a base de tudo. Essa ideia de hardware e software vinda de um tear é fascinante. Mas alguém na época pegou essa ideia e tentou aplicar numa máquina de calcular. Tentou. E o nome dessa pessoa é Charles Babbage, um matemático inglês que, umas décadas depois do Jacquard, sonhou com isso um século antes de ser possível. A máquina analítica. A própria. O projeto dele era uma loucura completa, né? Uma máquina totalmente mecânica do tamanho de uma sala, Gigantesca. que processaria números de 20 dígitos, teria o que hoje a gente chamaria de 1 KB de memória. É quase triste ler que ela nunca foi construída de verdade. É uma das grandes tragédias da história da tecnologia. Mas o hardware, mesmo que só no papel, é só metade da história. Verdade. É impossível falar de Babbage sem falar de Ada Lovelace. Impossível. Ela era uma matemática brilhante, que se correspondia com o Babbage. E enquanto ele estava assim, obcecado com a mecânica, a Ada olhou para o projeto e viu o potencial real. Ela é considerada a primeira programadora da história, certo? Sim, e por um motivo muito específico. Ela não só entendeu como a máquina funcionava, ela escreveu, em teoria, o primeiro algoritmo complexo para ser executado numa máquina. Ela foi além do cálculo, então. Muito além. Ela previu que se os números pudessem representar outras coisas, tipo notas musicais, a máquina poderia compor música. Ela entendeu que o computador não era sobre números, era sobre manipulação de símbolos. Uma visão que só se concretizaria 100 anos depois. Ok, então a gente já tem a ideia de uma máquina programável e até o primeiro programa. Mas tudo isso ainda é mecânico. Como a gente sai das engrenagens e vai para a eletrônica? Essa é a peça que faltava. E ela também é teórica. Vem de um matemático chamado George Boole, em 1847. A famosa álgebra booleana. Exatamente. Ele criou um sistema de lógica onde qualquer coisa podia ser reduzida a 2 valores, verdadeiro ou falso, sim ou não. E isso virou o famoso 0 e 1, o código binário. Exatamente. O que Boole provou matematicamente é que, com apenas 2 estados, ligado ou desligado, 0 ou 1, você poderia construir um sistema lógico capaz de resolver qualquer problema. Ah, faz todo sentido. Foi uma revelação. Você não precisava mais de engrenagens complexas com 10 posições para os números de 0 a 9. Você só precisava de um interruptor, um pulso elétrico. Isso abriu a porta para a eletrônica. E quem conecta essa lógica binária com a ideia de uma máquina que resolve problemas? Esse é o último gênio teórico da nossa lista, Alan Turing. Em 1936, ele pegou todas essas ideias e as formalizou. Ele definiu o que é um algoritmo. Basicamente uma receita de bolo, né? Perfeito, uma receita de bolo. Uma sequência de passos para resolver um problema. E para explorar essa ideia, ele criou um conceito, a máquina de Turing. Que não era uma máquina de verdade, certo? Era mais um exercício mental. Isso, um modelo abstrato. Uma máquina super simples que lia símbolos tipo 0 e 1 numa fita, seguia instruções e escrevia novos símbolos. Com esse modelo, Turing conseguiu provar o que era e o que não era computável. Ele definiu as regras do jogo. Exato. Ele estabeleceu os limites teóricos de qualquer computador que viesse a ser construído. Ok. Então todas as peças teóricas estavam na mesa. A programação da Ada, a lógica do Boole, a arquitetura do Turing, mas tudo ainda era abstrato. O que faltava era tecnologia para construir isso. E foi aí que a eletricidade entrou em cena e a coisa explodiu. Dando início ao que a gente chama de gerações de computadores. A primeira geração, então, vai de 1946 a 1959. A tecnologia da vez eram as válvulas eletrônicas. E isso significava que os computadores eram monstros. Pensa numa lâmpada incandescente antiga, uma válvula parecida. Um tubo de vidro que esquenta, queima. E consome muita energia. Agora imagina um computador com 18 mil dessas válvulas. 18 mil? Isso devia ser um pesadelo. E era. O exemplo mais famoso é o ENIAC. Ele pesava 30 toneladas. O equivalente a 5 elefantes. Isso. E ocupava 160 metros quadrados. Mas, para a época, era um gênio. Fazia em 30 segundos um cálculo que um humano levaria 20 horas para fazer. Era um monstro, mas um monstro eficaz. E era usado para fins militares, né?
Quando que o computador começou a ir para o mundo real? Esse é outro marco da primeira geração, o UNIVAC. Ele também usava válvulas, mas foi o primeiro computador a ser produzido em série e vendido comercialmente, em 1951. Ah, então ele não era só um projeto de pesquisa. Não, foi usado para processar o censo dos Estados Unidos por empresas de seguro. Foi quando a computação virou um produto. Ok, mas esses monstros de válvulas não eram sustentáveis. Eram enormes, frágeis. Como resolveram isso? Com a invenção que talvez seja a mais importante do século XX, o transistor. E isso nos leva à segunda geração, de 59 a 64. O que o transistor fazia de tão diferente? Pensa na válvula como uma lâmpada frágil, de vidro. O transistor fazia a mesma coisa, controlar a passagem de corrente, mas era um componente minúsculo, feito de silício. Sólido, né? Sólido, confiável, quase não esquentava e consumia uma fração da energia. Foi uma revolução. De repente, você não precisava mais de um galpão para ter um computador. Entendi. O transistor diminuiu o tamanho e aumentou a confiabilidade. E o próximo passo? O próximo passo foi a miniaturização em massa. Essa é a terceira geração, de 64 a 70. O problema na segunda geração é que você ainda precisava soldar cada transistor, um por um, numa placa. Um trabalho manual, lento. Exato. E a solução foi o circuito integrado, o famoso CI ou chip. A ideia de imprimir tudo de uma vez. Exatamente. Em vez de soldar componentes separados, você imprimia todos eles já interligados numa única pastilha de silício. Um único chip podia ter centenas de transistores. E aí os computadores ficaram ainda menores, mais rápidos e mais baratos. Muito mais baratos. Foi nessa era que surgiram linguagens de programação mais amigáveis, como Fortran e COBOL, e a ideia de sistemas operacionais. Certo. E isso nos traz para a quarta geração, que a fonte diz que começou em 1970 e dura até hoje. O marco aqui é o microprocessador, né? Isso! O microprocessador é a evolução final do CI. É um chip que contém toda a CPU de um computador, e foi isso que tornou possível a computação pessoal. E aqui tem o exemplo do Altair 8800. Os números são absurdos para os padrões de hoje. Ele era vendido como um kit para você montar em casa. Imagina. E tinha 256 bytes de RAM. Não megabytes, não kilobytes, bytes. É quase nada. E um processador de 2 MHz por $439. Parece um brinquedo, mas foi a faísca. Foi o Altair que inspirou jovens como Bill Gates e Paul Allen a criar um software para ele, dando início à Microsoft. Foi a semente da revolução do PC. E essa revolução toda foi movida por uma? Profecia. A famosa Lei de Moore. Em 1965, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, observou que o número de transistores num chip estava dobrando a cada 18 meses, mais ou menos. E ele previu que essa tendência continuaria. E o mais louco é que continuou por décadas. Como isso é possível? A única forma de fazer isso acontecer é tornando os transistores cada vez menores. A lei de Moore não é uma lei da física, é uma meta da indústria. É uma profecia autorrealizável que impulsionou uma busca implacável por miniaturização. É por causa dela que o smartphone no nosso bolso hoje é milhões de vezes mais potente que o ENIAC, que ocupava uma sala inteira. Exatamente. Que jornada, hein? A gente saiu de bolinhas de madeira num ábaco, passou por engrenagens, cartões de papel, válvulas do tamanho de lâmpadas. Até chegar a chips com bilhões de transistores que a gente nem consegue ver. É impressionante. E o que eu acho mais bonito nessa história é como nenhuma ideia foi desperdiçada. A máquina analítica do Babbage nunca foi construída, mas a ideia de programação da Ada Lovelace sobreviveu. A lógica do Boole era pura matemática abstrata. Até encontrar a eletrônica. O conceito de algoritmo do Turing era um exercício teórico até que houvesse uma máquina para executá-lo. Cada peça estava esperando a tecnologia certa para se encaixar. Isso nos deixa com uma última provocação que vem justamente da lei de Moore. Ah, sim. A grande questão. Se essa lei depende de diminuir o espaço físico entre os transistores, e a gente está chegando no limite físico no nível dos átomos, onde não dá para diminuir mais... O que acontece depois. Exato. O que acontece quando a lei de Moore inevitavelmente chegar ao fim?
Qual vai ser o próximo grande salto, o equivalente a trocar as válvulas pelos transistores, que vai definir a quinta geração de computadores? Será computação quântica, computadores que usam DNA? Ninguém sabe ao certo, mas essa é a fronteira que está sendo explorada agora. É a próxima página dessa história de 7.000 anos que está sendo escrita nesse exato momento.